Tensão máxima. Navios de guerra em curso. Milícias mobilizadas. E o Brasil no meio do fogo cruzado. Na última semana, o presidente Donald Trump autorizou o envio de destroyers dos Estados Unidos perto das águas venezuelanas, em nome da guerra ao narcotráfico. Além disso, aumentou para $50 milhões a recompensa pela captura do presidente Nicolás Maduro, segundo revelou a revista The Week e confirmou o jornal The Wall Street Journal. Maduro, por sua vez, reagiu mobilizando cerca de 4,5 milhões de milicianos, acusando os Estados Unidos de ameaçar a paz regional, conforme relatado pela revista The Week. Mas o que isso representa para o Brasil? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanha com apreensão os sinais de militarização na América do Sul e avalia os possíveis impactos na estabilidade regional, de acordo com análise publicada pelo portal IHU Unicinos. Os destroyers foram posicionados próximo à costa venezuelana, em uma operação que vai além do combate ao tráfico. Trata-se também de uma demonstração de força militar, destacou o The Wall Street Journal. Essa ameaça, permeada por retóricas de guerra, envolve não apenas Washington e Caracas, mas reverbera diretamente em Brasília, onde Lula busca manter a soberania brasileira intacta e evitar uma escalada que possa comprometer a estabilidade regional, como pontuou o portal IHU Unicinos. Até que ponto Trump está disposto a usar toda a força na América Latina? Qual é a real capacidade defensiva da Venezuela diante dessa pressão? E Lula? Qual é o plano do Brasil para navegar nesta tempestade diplomática? O choque de narrativas ficou evidente logo após os primeiros movimentos militares. De um lado, Donald Trump reforçou em pronunciamento que os Estados Unidos não poupariam esforços para enfrentar o que chamou de narco-estado venezuelano. O ex-presidente americano disse estar disposto a usar toda a força necessária para frear o que considera uma ameaça à segurança da região. Segundo o The Wall Street Journal, a operação ganhou forma com a mobilização de 3 destroyers guiados por mísseis, deslocados para patrulhar o Caribe e vigiar a costa da Venezuela. Do outro lado, Nicolás Maduro respondeu com palavras duras e gestos calculados. De acordo com a revista The Week, o líder venezuelano ordenou a ativação de mais de 4 milhões de milicianos em todo o país, numa tentativa de mostrar poder de mobilização interna e enviar um recado claro: a Venezuela está preparada para resistir. Em discurso televisionado, Maduro classificou as ações de Washington como uma ameaça imperialista disfarçada de combate ao narcotráfico e acusou Trump de tentar justificar uma intervenção armada. O clima de tensão não se restringiu apenas ao território venezuelano. Segundo a análise do portal IHU Unicinos, o governo Lula passou a acompanhar de perto as movimentações porque uma escalada militar entre Estados Unidos e Venezuela pode gerar consequências diretas para o Brasil. Entre os principais riscos estão o aumento da pressão migratória nas fronteiras do norte, o agravamento das instabilidades econômicas regionais e a necessidade de reposicionamento diplomático do Itamaraty em fóruns internacionais. Os primeiros sinais de preocupação já surgiram em reuniões internas no Palácio do Planalto. Lula, que historicamente defende o diálogo como saída para crises regionais, avalia que qualquer confronto militar na América do Sul representaria uma derrota para a integração que o Brasil busca liderar. Conforme observou o portal IHU Unicinos, diplomatas brasileiros enxergam no episódio não apenas um embate entre Trump e Maduro, mas uma disputa pela influência sobre todo o continente. Diante desse cenário, fica claro que a escalada entre Washington e Caracas já ultrapassou os limites da retórica. O jogo de forças começa a se materializar em navios, tropas e estratégias militares, e o Brasil precisa decidir até onde pretende se envolver. Nos bastidores, a tensão entre Donald Trump e Nicolás Maduro vai muito além do discurso público. Segundo o The Wall Street Journal, estrategistas do Pentágono consideram que a movimentação dos destroyers na costa venezuelana tem um duplo objetivo: pressionar Caracas e enviar uma mensagem para outros governos da região de que Washington voltou a exercer força na América Latina. A operação, oficialmente justificada como combate ao narcotráfico, é interpretada por analistas como um recado direto a Maduro e, indiretamente, a países que mantêm laços próximos com a Venezuela. Ao mesmo tempo, informações apuradas pela revista The Week indicam que a Venezuela reforçou o monitoramento nas fronteiras e acelerou o treinamento de milicianos, buscando mostrar capacidade de resistência contra uma eventual incursão militar. Fontes militares venezuelanas afirmaram que o país está pronto para transformar qualquer invasão em um conflito prolongado,
estratégia que poderia desgastar a ofensiva americana e gerar comoção internacional. No Brasil, relatórios diplomáticos obtidos por veículos como o portal IHU Unicinos revelam que o Planalto vê riscos imediatos de impactos humanitários. A fronteira entre Roraima e a Venezuela já é considerada uma zona de alta pressão migratória, e qualquer intensificação do conflito pode multiplicar a entrada de refugiados. Além disso, há receio de que redes criminosas aproveitem o caos para ampliar rotas ilegais de contrabando e tráfico. Outro ponto sensível identificado por diplomatas brasileiros é o econômico. A Petrobras e outras estatais acompanham com cautela a escalada, já que a Venezuela ainda possui um dos maiores reservatórios de petróleo do mundo. Para Lula, uma eventual intervenção militar poderia desestabilizar o mercado energético e afetar diretamente os preços no Brasil. O Itamaraty, segundo análise do IHU Unicinos, trabalha em silêncio para reforçar o posicionamento de neutralidade, ao mesmo tempo em que busca canais de diálogo com ambos os lados. Esses bastidores mostram que o conflito entre Trump e Maduro não é apenas uma disputa de narrativas. Há interesses estratégicos, econômicos e até eleitorais em jogo. Para Trump, a retórica de toda força fortalece sua imagem de liderança firme. Para Maduro, a resistência diante do gigante americano reforça o discurso nacionalista. E no meio desse tabuleiro, o Brasil se vê diante de escolhas difíceis, tentando equilibrar sua tradição diplomática com a necessidade de proteger seus próprios interesses. A repercussão internacional foi imediata. Segundo o The Wall Street Journal, a movimentação de navios norte-americanos no Caribe gerou preocupação não apenas em Caracas, mas também em outras capitais latino-americanas. Países como México e Colômbia, que tradicionalmente atuam como mediadores, demonstraram cautela ao comentar o episódio, evitando se posicionar diretamente contra Trump ou Maduro. Ainda assim, diplomatas alertam que um conflito aberto poderia arrastar toda a região para uma crise humanitária sem precedentes. Na Venezuela, a resposta foi de endurecimento. A revista The Week destacou que Maduro convocou as Forças Armadas para realizar exercícios militares ao longo da costa, ao mesmo tempo em que mobilizou seus aliados regionais. O governo venezuelano tenta mostrar que não está isolado, aproximando-se ainda mais de Rússia e Irã, que já condenaram publicamente as ações dos Estados Unidos. Esse movimento amplia a tensão, transformando um confronto local em uma disputa de alcance global. No Brasil, a repercussão é igualmente intensa. De acordo com o portal IHU Unicinos, Lula convocou reuniões de emergência com assessores de defesa e diplomacia para avaliar os riscos. O Planalto teme que a crise gere instabilidade econômica, aumento da migração irregular e até pressões externas para que o Brasil se posicione. O desafio é equilibrar a tradição de não intervenção com a necessidade de proteger seus próprios interesses estratégicos. Especialistas ouvidos pela imprensa brasileira avaliam que o Brasil pode se tornar um mediador importante, mas apenas se conseguir manter uma postura de neutralidade. Qualquer alinhamento explícito com Washington ou Caracas poderia comprometer a credibilidade diplomática conquistada ao longo das últimas décadas. Ainda assim, segundo o IHU Unicinos, setores internos do governo defendem uma atuação mais firme para proteger a soberania regional diante da escalada militar dos Estados Unidos. O que está em jogo vai além da relação entre Trump e Maduro. A crise ameaça reconfigurar a geopolítica da América Latina, reacendendo debates sobre autonomia regional, segurança energética e influência das grandes potências. A cada dia que passa, cresce a incerteza sobre os próximos capítulos. Haverá intervenção militar? A Venezuela resistirá? E o Brasil? Permanecerá neutro ou será forçado a escolher um lado? A crise entre Donald Trump e Nicolás Maduro, que começou com discursos inflamados e movimentações militares, agora coloca toda a região diante de um cenário incerto. Segundo o The Wall Street Journal, os Estados Unidos já deixaram claro que não hesitarão em ampliar a presença no Caribe, caso considerem necessário. Ao mesmo tempo, a revista The Week mostrou que Maduro segue fortalecendo suas bases internas, apostando em um discurso nacionalista que mantém seus apoiadores mobilizados. No Brasil, o governo de Lula acompanha cada passo com cautela. De acordo com o portal IHU Unicinos, a diplomacia brasileira já trabalha nos bastidores para evitar que a tensão se transforme em confronto direto. Ainda assim, existe a percepção de que o país pode ser inevitavelmente afetado, seja pela pressão migratória em Roraima,
pela oscilação nos mercados de energia ou pelo risco de desestabilização política na América do Sul. O tabuleiro geopolítico está montado. Trump fala em usar toda a força. Maduro responde convocando milhões de milicianos. E Lula observa, consciente de que qualquer passo em falso pode comprometer o papel do Brasil como liderança regional. A pergunta que fica é: até onde essa escalada pode chegar e quais serão os custos para os países vizinhos? Esse é um daqueles momentos históricos em que decisões tomadas a portas fechadas em Washington e Caracas podem repercutir diretamente na vida de milhões de pessoas, inclusive aqui, dentro do Brasil. O futuro da estabilidade sul-americana pode estar sendo definido neste exato instante. E agora, eu quero saber a sua opinião. Como você acredita que o Brasil deve agir diante dessa crise? O governo Lula deve manter a neutralidade ou se posicionar de forma mais firme? Deixe seu comentário, participe do debate e compartilhe sua visão sobre esse momento decisivo. As cenas dos próximos capítulos prometem agitar ainda mais a política internacional. E nós estaremos aqui acompanhando cada detalhe.